Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno e a gente vai conversar hoje um pouco sobre a CPI das apostas esportivas que está rolando lá no Senado, né? Presidido pelo Jorge Cajuru, como relator tendo Romário e vários outros senadores que estão levando em consideração as denúncias que John Testor fez aí sobre o futebol brasileiro, sobre a possível chance de manipulação do futebol brasileiro, principalmente com a arbitragem, com o VAR. Ontem, a Leila Pereira foi chamada lá, né? Anteontem, na verdade. A Leila Pereira foi depor, depois muito bem, tirou algumas dúvidas, foi contra as atitudes do John Testor, né? Respondeu a tudo que os senadores pediram, deixando aqui claro que as CPIs é um convite que fazem a essas pessoas que podem agregar ou não, ou que possivelmente têm a prova dos seus times ou das suas gestões para poder estar depondo lá por convite, tá? Não é algo obrigatório. Eles vão sendo convidados e vão até a CPI. Porém, se eles não atendem um convite, com certeza eles vão aí chamar para poder depor de forma formal, né? E não apenas um convite, mas sim um mandado aí para eles poderem depor. O que acontece com a CPI é que a CPI está rolando, né? E a gente vai abrir um parênteses aqui para falar sobre o caso do Paquetá, o que ele tem a ver com esse caso, e também do Wilson Seneme, que é chefe de arbitragem da CBF, e o que ele falou hoje pode trazer um transtorno absurdo para o futebol e gerar ainda mais chances e dúvidas na cabeça dos torcedores e dirigentes de possíveis manipulações do VAR. Então fica ligado até o final do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, comente, compartilhe bastante esse vídeo aqui, porque ele é de suma importância não somente para o Vasco, mas para o futebol mundial e brasileiro, beleza? Então, para quem, como a gente estava dizendo aqui, para quem conhece a história do Paquetá, na semana passada saiu a notícia de que a Federação Inglesa estava investigando o Paquetá sobre possíveis manipulações de aposta, onde ele tentou e conseguiu, em alguns jogos, tomar cartão amarelo. A Federação Inglesa ela linkou isso, né, através de provas aí, com possíveis apostas no Paquetá, né? E ontem, isso, saiu a notícia de que o Paquetá estaria de novo nesse centro das atenções. A FA soltou mais uma notícia pedindo o banimento do Paquetá diante das provas que eles têm. E o que saiu de provas que eles possivelmente tenham sobre o Paquetá foram cerca de 60 apostas feitas na ilha de Paquetá, onde o Paquetá morava. E o que chamou a atenção deles é que, além de ser na localidade do Paquetá, essas apostas estavam ali linkadas aos jogos do Paquetá, linkadas no Paquetá. Tipo, Paquetá vai tomar amarelo nesse jogo. Paquetá vai fazer X faltas nesse jogo. Então, ou seja, isso tudo foi chamando a atenção da Federação Inglesa, que não permite que jogadores joguem por si ou para terceiros em casas de apostas. E também nem que eles se envolvam com esse tipo de aposta, né? Tiveram outros casos já, como a gente já contou aqui no vídeo do Paquetá, só que esses casos, todos eles foram levados em consideração porque receberam punições, tiveram ali suas devidas punições feitas, mas todos eles ali foram algo passível, de repente, de reestruturação e não de banimento. Então, ou seja, teve jogador que tomou 10 anos de banimento que, para mim, acabou com a carreira. Só que no caso do Paquetá, a Federação Inglesa está pedindo à Corte do Esporte para banir definitivamente o Paquetá. Ou seja, o Paquetá nem 10 anos depois, nem 20 anos depois vai ter chance de voltar ao futebol. Ele vai sim ser julgado sobre isso, né? E as provas parece que são cada vez mais contundentes. Eu não estou aqui falando que o Paquetá cometeu ou não. Estou dizendo para vocês que as provas estão mais contundentes, que é o que sai na mídia. Então, assim, cerca de 60 apostas direcionadas para a ilha de Paquetá. Algo muito estranho, tendo em vista que o jogador morava lá e as apostas serem nele mesmo, entendeu? E isso tudo está trazendo aí mais transtorno para o Paquetá, mais transtorno para o futebol brasileiro e mais transtorno para o futebol mundial. E a gente espera que isso tudo se resolva,
que o Paquetá, se ele for inocente, que ele prove a inocência dele, mas se ele for culpado também, que ele pague por aquilo que ele fez para ser exemplo para tantos outros aí que estão pensando nesse caso. No Brasil, há pouco tempo, a gente teve o caso aí de vários jogadores aí da Série A, B e C, da Série B, C e D do Campeonato Brasileiro, que se envolveram nisso e acabaram sendo aí banidos, alguns deles, outros tomaram meses de suspensão, anos de suspensão do futebol, mas fato é que alguns deles foram banidos de vez do esporte por não respeitarem as regras de aposta no Brasil também. Dito isso, a gente volta aqui para o caso da CPI, que é onde hoje foi chamado o Wilson Seneme. O Wilson, ele é o chefe de arbitragem da CBF. Então, assim, ele é o cara responsável pelos árbitros que apitam os jogos do Brasileiro, da Copa do Brasil, seja de onde for. Os árbitros FIFA, todos eles são responsabilidades do Wilson Seneme. Só que o Wilson hoje, indagado na CPI, ele soltou algo que foi assim, que vai gerar dúvida. Tire suas conclusões, mas vai gerar dúvida. Ele disse o seguinte: o VAR não é obrigado a mostrar todos os ângulos de imagem para o árbitro de campo. Ou seja, se o árbitro quiser, ele pode manipular um jogo. Essa é a pergunta que não quer calar. Essa foi a resposta que o Wilson Seneme deu. Indagado pelo deputado que lá estava fazendo essa pergunta a ele, o deputado perguntou se isso não seria uma forma de manipulação. E ele disse que isso é procedimento do VAR. Não é ele que decide, é o procedimento da FIFA, porque o VAR é da FIFA. Foi isso que ele quis dizer. Só que a gente vê que em outros países não acontece isso. Não acontece isso no nível que acontece no Brasil. Então, essa fala do Wilson Seneme causa nos torcedores e dirigentes uma dúvida. Então, para aí. Se eu tenho uma imagem que mostra que o jogador não bateu no outro, e o que eu estou falando de um lance esporádico, qualquer que seja, o cara deu o carrinho, acertou a bola primeiro e depois acertou o jogador, esse lance eu suprimo e mostra o ângulo de lado e de trás, aonde o jogador possivelmente pega somente o tornozelo do adversário. O que o árbitro de campo vai interpretar? Expulsão direta. Você manipulou o resultado da partida. Você manipulou o lance que possivelmente foi um pênalti, ou foi uma falta, ou foi uma expulsão. Você manipulou isso. E o John Textor fez exatamente isso. Ele entregou o lance do Adrielso pelo ângulo que a cabine do VAR não mandou para o campo para que a cabine do árbitro lá ele conseguisse ver esse ângulo aí. Então, o árbitro foi induzido ao erro e acabou expulsando ali o jogador do Botafogo e dando a vantagem para o Palmeiras. Ah, Léo, mas o Palmeiras tem alguma coisa a ver com isso? Não. Pelo que o Wilson Seneme hoje falou, nem Palmeiras, nem Corinthians, nem Vasco, nem Flamengo, nem ninguém tem envolvimento com essa fala dele. O problema é que essa fala dele não poderia existir nesse momento, porque se ele fala que é procedimento e eu posso suprimir uma prova que eu tenho para poder livrar o jogador de repente de uma expulsão, ele vai e diz que quem pode decidir é o VAR. Então, ou seja, o VAR, em miúdos aqui, resumindo em miúdos, o VAR pode escolher, o árbitro do VAR pode escolher a qualquer momento as melhores imagens que ele quer mandar para o árbitro de campo. E aí o árbitro de campo vai ser induzido pelo que ele está vendo. Ele não vai ficar perguntando, tem mais imagem aí? Tem mais imagem aí? Não. Ele vai falar assim, me dê todos os ângulos. E os ângulos que aparecem para o árbitro ali foram os ângulos decididos pelo árbitro do VAR. Ah, mas é procedimento, mas está errado. Está errado, Senem. Tudo que você falou está errado. Indagado pelo deputado do Rio de Janeiro, que me fugiu a memória agora, ele disse que é isso mesmo, que não tem para onde correr. Isso é procedimento. O árbitro do VAR decide o que ele quer mostrar ou não, entendeu? Então, assim, se o cara quiser mostrar um assaltante que assaltou ali várias pessoas, várias bolsas, e esse cara que tem as imagens quer mostrar para a polícia o que esse assaltante fez, e se ele quiser livrar o assaltante, ele vai mostrar o assaltante só indo embora sem nada. Não vai mostrar a hora do assalto, não vai mostrar o ladrão puxando a arma, ele não vai fazer isso. Então, a partir do momento que eu suprimo isso, eu tiro provas, é, é, é,
provas substanciais e essenciais para que o árbitro interprete de maneira correta. Ou seja, se eu suprimo ou se eu tiro alguma prova do que eu tenho para poder mostrar ao árbitro e ele decidir o que fazer, eu estou sendo conivente em manipular o jogo, ou eu estou errado? Você não vai manipular o jogo dessa forma? Eu acredito que sim, que vá. Quantas imagens, com essa fala do CNM, a gente pensando, não deve ter passado, ter deixado para trás? Quantas imagens que os árbitros de VAR decidiram induziram, de repente, os árbitros a pensarem diferente? E aí? É um caso de se pensar. Eu fiquei muito preocupado com essa fala do CNM. Queria muito que ele fosse na CPI, realmente. Mas foi preocupante isso. Foi preocupante. Eu vou botar a entrevista completa aqui para você ver o questionamento do deputado, mais a resposta do CNM, para você entender exatamente o que ele disse. Para mim, não sei para você. Se você tem alguma resposta diferente, mostre para a gente aqui. Mas para mim, é um claro objetivo em a possibilidade de manipular o jogo ser aumentada aí em quase 100%. A partir do momento que você deixa na mão de um árbitro de VAR as imagens que ele vai escolher para mostrar ao árbitro de campo, você está induzindo o árbitro de campo ao erro. Se houver algum erro, foi induzido pelo árbitro do VAR, que mostrou as imagens e que mostrou para eles imagens que só ele queria e não a que o árbitro precisava, entendeu? Então, se liga só nesse vídeo, entenda o que o CNM está falando, entenda o que o deputado está questionando e acompanhe a CPI aí que está acontecendo no plenário, no Senado, e isso vai ser muito importante para o futebol brasileiro. Só uma última informação antes do vídeo. Segundo Jorge Cajuru, ele vai linkar a questão do Paquetá e vai chamar o Paquetá, a convidar o Paquetá para poder depor na CPI das apostas esportivas, tentando linkar o internacional com o nacional, que é onde o Paquetá joga, e aqui é onde o Brasil tem o VAR. O Paquetá ganhando esse tubo de dinheiro que ele ganha, 4,5 milhões por mês. O Paquetá decidiu fazer isso, e se isso for uma verdade, como estão dizendo nos autos, se isso for provas passíveis de punição, que ele seja punido. Mas também se ele provar a inocência dele, a gente vai voltar aqui para dizer que o Lucas Paquetá é inocente, beleza? Então fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até a próxima, se Deus quiser. Essa imagem foi suprimida do árbitro de campo. Se o árbitro de campo tivesse acesso a essa imagem, a decisão dele seria completamente diferente. O uso de câmeras, ele é, digamos assim, protocolarmente, pelos roles de função, um árbitro de vídeo não está obrigado a mostrar para o árbitro de campo todos os ângulos que estão na cabine, nem todos os ângulos que ele visualizou. Até porque o trabalho que... Então ele pode escolher o que ele manda pro árbitro do campo? Ele pode escolher. Mas isso é muito grave, Senê. Mas é um protocolo. Não, mas isso é a vontade discricionária do árbitro da cabine do VAR. Isso é muito sério, Senê. Eu tô falando isso pro bem do futebol. Isso já aconteceu, ninguém vai voltar a campeonato. Não tô dizendo se houve manipulação, não entro em clubismo. Mas você dizer que a cabine do VAR não é obrigada a mandar todos os lances para elucidação do árbitro do campo, isso é seríssimo. E isso torna ainda mais séria a necessidade de investigação dessa partida. E não tem nada a ver com Palmeiras querer beneficiar ou prejudicar. E não tem nada a ver com a interpretação de novo. Pode ter interpretação e justificar como ela quiser. Isso é para quem entende que são vocês. Agora, o árbitro do VAR escolher o que ele manda para o campo, então, com toda a seriedade, é melhor a sugestão da Leila Pereira. Põe um técnico ali de tecnologia, de informática, ele pega o lance, fragmenta e manda para o árbitro do campo decidir. Porque isso é manipulação, isso induz. E se isso, como eu falei, aconteceu nessa partida, eu estou vendo que acontece em outras. Porque ele pode fazer isso, o árbitro do VAR, mandar as imagens que ele quiser.